Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo sempre cortes diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Trazendo para vocês informação nesta segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Esse corte que nós vamos reagir juntos é do canal da ESPN Brasil, com Pascoalzinho e companhia, trazendo aí um reforção aí que pode estar pintando nos próximos dias no Mengão. O Alexandre sentiu. Mesmo o Dela Cruz, que tem menos de 30, toda hora tá... O Vinha tá ganhando ritmo. Teve que jogar o Léo Pereira de lateral esquerdo. Então você vê, olha, a gente tá falando do incomparável. Tá vendo como é, Pascoal? Tá vendo como não é bem assim? Mas olha, presta atenção. Presta atenção, vai. Presta atenção. Olha a dificuldade. O Flamengo tem 3 laterais esquerdos de seleção, meu senhor. E nenhum dos 3 jogou, tá mas, jogando. Mas são os 3 Aí tá tendo que jogar improvisado. Os 2 Qual é a periodicidade do Alexandre desde que ele chegou? O Alexandre tem jogado mais do que os outros. Essa é uma verdade. Mas tem jogado bastante. Mais do que os outros. Mas o Vinha vem de uma lesão, um problema sério. Sim. Quando ele se recuperar, o Vinha é um foguete, cara. É muito bom jogador. O Vinha é um foguete. Aliás, ontem ele jogou pouco tempo, mas ele entrou bem no jogo. Esse cara, bem fisicamente... Poxa, o Palmeiras sentiu falta dele um tempão, até o Piquerez se firmar. Agora o Piquerez não mas dá pra assim, tirar. a gente está sempre aqui, Pascoal. Eu também acho o elenco do Flamengo o melhor. Só não acho incomparável porque esses problemas tá demonstrando que o Felipe Luiz está tendo que quebrar a cabeça para montar. O Gerson agora saiu e o De La Cruz está machucado. Mas tá trazendo o Carrascal. Que bom. Tem a possibilidade de trazer agora o Saúl. Vai chegar. O Saúl é volante. Vai chegar. Tô falando que tem de momento. É que o Alan se recuperou. Né? O Alan voltou a jogar bem. Que bom, que eu acho ele muito bom volante. Mas o Pulgar machucou. Olha, aí assim, essa coisa. E agora? Acabou essa briga aí, essa polêmica, Pedro e Felipe Luiz? Acabou? E vai ser o centroavante? Vai ter mais sequência? Porque tá jogando só com um centroavante improvisado. Sim. Não, botou o Juninho ontem, né? Entrou no jogo. Ô Zé, pra gente ir pro break, eu quero o teu pódio também de favoritismo no Campeonato Brasileiro. Não, o meu tá... Eu coloco esses 3 times. Para mim são os 3 mais fortes, pelo elenco, o Flamengo, A que ordem? Palmeiras. Neste momento, como diz o Pascoal, nesse momento o Cruzeiro para mim é o time que enche os olhos. O Flamengo tem dificuldades, o Palmeiras vai ter que se remontar, porque eu acho que perdeu dois jogadores que mudavam muito o estilo de jogo do Palmeiras. Hoje você me fala qual o jogador do Palmeiras que vai puxar o fundo, se não é o Alan, né, Pascoal? Puxar a velocidade, o Alan. O Alan entrou no jogo ontem. Eu acho que o Alan Agora pode jogar time volante. O Souza entrou bem, o Souza. Eu gostei Bom, dele. deu passe pro 3º gol. Bem, ele é bom jogador. Terceiro, foi por dentro em algumas ocasiões, Aliás, mas acho que ele vai ter que... passe. Ele vai ter que remontar. Você acha que tem algum time que pode surpreender esses 3? Não. Botafogo não? Nossa, o Botafogo, que sofrimento ontem. O Sport jogou uma partida caprichada, cara. Caprichada, mas era aquele momento que o Botafogo pode entrar na briga. Mas o Botafogo tá sofrendo para ganhar. Tá duro pro Botafogo ganhar, tá difícil. A falta do centroavante, cara. O Arthur é bom jogos, 7 pontos. Mas o Arthur é bom jogador, mas não é o centroavante. E só não fez os 9 porque o goleiro do Vitória fez um milagre na última bola, o Arcanjo. O problema, Prial, os times que nós... Sempre, todos os anos, nós falamos, esses times vão chegar. Por exemplo, a distância do Internacional... É internacional. Não, tudo bem, mas eu estou falando, dentro daquilo que você está falando sobre você colocar, você tem que pensar isso. Era um time que... Então, são 4 jogos. Não, mas eu digo assim, Bragantino, Bahia, que está encostando ali, que está chegando. O Bahia... A derrota do Bragantino ontem pro Vitória... Ninguém contava. Era um jogo que teve até discussão feia do Oswaldo. 2 discussões entre jogadores do Vitória. Vai ser Flamengo e Bragantino, né? No meio de semana. Bragantino e Flamengo. Bragantino e Flamengo. Olha. Osso, hein? Olha. É osso, hein, Zinho? Não. É osso, hein, Zinho? Esse jogo é osso pro Flamengo. Pro Bragantino também. O time do Bragantino é arrumadinho. Perdeu o jogo numa única bola, né? Mas eu acho que não vai partir pra cima do Flamenguinho, não. Flamengo, não. Não, vai não, Vamos pro break, porque temos 2 clássicos para tratar no próximo bloco. Majestoso e Fla-Flu. 0-0 até que o Pedro entrou na partida
e este clássico vai ficar conhecido lá na frente como o Fla-Flu do Pedro. Felipe Luiz teve mais sorte ou mais juízo ontem na condução do Mengão nessa vitória sobre o Fluminense? Eu não gosto muito dessa palavra sorte, né? Acho que assim, você tem que fazer por onde, né? Você tem que trabalhar, você tem que treinar. Mas vou te responder dessa vez. Mais sorte. Porque assim, ele até fez de tudo para não botar o Pedro. Aquecimento, né? Ele fez de tudo para não botar o Pedro, gente. Vamos ser bem, assim, transparente. Eu vejo muita gente meio que rodeando. Gente, eu adoro o Felipe Luiz. Eu acho que ele tem um futuro brilhante como treinador. Não é crítica, não. Não é dizer que eu não acho que ele... Mas não está fazendo uma boa gestão nesse caso. Nesse caso, Pedro, específico, na minha opinião, ele não faz uma boa gestão. Tudo que foi conduzido, eu como ex-atleta ou como quem trabalhou em comissão técnica, não agiria dessa forma. E você vê o seguinte, o Bruno Henrique está suspenso. Ele é o quarto reserva, Pedro? Ele começa com o Cebolinha pelo lado esquerdo, que está voltando também. Se a questão é parte física, ritmo de jogo, o Cebolinha está voltando também, que é ótimo jogador. Mas tá bom. E tinha jogado muito mal contra o Santos. Mas até legal, o Cebolinha dá essa amplitude pelo lado esquerdo, vai fazer essa correria. O Plata ficaria mais centralizado. Não teria essa troca de posição que joga Bruno Henrique e Plata. Que ele até deixa o Pedro de fora, porque tem essa intensidade de movimentação com esse trio ofensivo, que é o Luiz Araújo, o Plata e o Bruno Henrique. Até aí, beleza. Mas não tem um. Ele opta por ter um jogador que faz mais a função de corredor que corredor. Então, não é a primeira opção. E relaciona. O Plata sente o cara que vai jogar centralizado nesse jogo, porque não vai ser o Cebolinha que vai jogar de centroavante. Eu estou analisando pela uma formatação tática para um clássico. Para quem não sabe, o Plata sente no aquecimento. No aquecimento. Sim. E você já sabe como o adversário vai jogar. Com 3 zagueiros. Você já sabe, no aquecimento, você já está sabendo como é que vem o adversário. Ele vai e coloca o Alisson, que está pedindo passagem, mas numa característica diferente da do Plata, da do Pedro e da do Bruno Henrique. E da do jogo também, né? O Alassian, que é muito bom jogador, está sendo lapidado, moldado, tem um futuro também brilhante pela frente, está com motivação, está com confiança. Legal, dá esse espaço, tem que dar mesmo pro garoto. Muito boa esse trabalho que o Felipe Luiz faz, mas não acho que é o jogador para fazer aquela função de centroavante no jogo. Coloca o garoto, porque tem entrado bem no jogo. Não funciona. Não funciona. Como você falou, jogo morno. Fluminense com um jogo reativo, conservador. O Renato Gaúcho diz que opta por isso, pelo desgaste físico do time, mas ele coloca o time na defesa. Sim. Vamos falar mais claro para o público. Né? Essa coisa de transição. Vamos falar o português bem claro do futebol nosso. Jogou na retranca. Sim. Tô repetindo o Mundial, mais ou menos. Mais ou menos. Não tinha Cano na frente, não tinha um jogador de velocidade. Não tem Canódromo é mais tático do que ofensivo. Everaldo não vive o seu melhor momento. Então, assim, jogou assim, perdi o jogo de volta, o Arias saiu. Foi mais conservador o Renatão. Opção dele, tá certo. É o que ele tem ali no momento. O Felipe Luiz não teve uma visão diferente. Né? Vou ter um cara agora lá em cima para tirar essa sobra dos 3 zagueiros do Fluminense. Não fez isso. E quando ele... Bruno Henrique sai, é Everton Cebolinha, Plata sai, é o Alassian. E no jogo, as primeiras alterações dele, 2, não é só o Juninho que ele coloca o Matheus Gonçalves, que no meio de semana jogou contra o Bayer Leverkusen, sub-20. Jogou lá contra o Zé Elias. Zé Elias estava lá, e que inclusive deu uma declaração. Esqueceram de mim, porque ele foi bem e tal, e não saiu nas mídias sociais e tudo, deu até uma cornetadinha. O garoto. Ele apareceu até na arte do jogo, acho que deram uma compensada. Ou seja... A arte do Flamengo. Reclamou. Tava lá no sub-20. É a primeira opção para entrar.
Então é o Juninho, ou seja, o Felipe Luiz... Que bola do Juninho pro Pedro aí, né? Assim, ótimo, mas eu quero dizer o seguinte. Sim. O Felipe Luiz fez um esforço muito grande para não colocar o Pedro no jogo. Ele lutou para não colocar. E o jogo pedia o Pedro. Se levou pro jogo é porque ele já treinou, já teve o castigo que tinha que ter, já teve as polêmicas que tinha que ter. E aí você tem tudo isso que eu falei para um jogo antes, no aquecimento e durante o jogo, e você não coloca. Ele é a última opção, entra no finalzinho. E quem salvou esse Fla-Flu foi o Pedro. Senão ia cair no esquecimento assim, que joguinho ruim. Então ele entra, a movimentação dele, os jogadores que estão ao lado dele melhoram também no jogo, inclusive o Juninho, que realmente se movimenta, entra mais no jogo, dá esse passe para ele. O Flamengo melhora, pressiona mais de intermediária já a entrada da área. Teve um momento do jogo que ficou todos os jogadores, só o Rossi no campo de defesa, porque é o goleiro. O resto da intermediária defensiva do Fluminense, ofensiva do Flamengo, Segundo com tempo, todos os jogadores do Fluminense ali, naquele espaço ali. Mas eu ia te perguntar, será que, por exemplo, o Felipe Luiz não tenha, não que não tenha capacidade, não é isso, mas não tenha coragem de entrar com uma forma diferente? Porque nós estamos vendo aqui, tem a escalação, você vai entrar com 3 zagueiros, você põe um atacante na frente, não, mas o Arrascaeta chega, sim, mas o time do Fluminense vai estar inteirinho lá atrás. Põe 2 jogadores para prender 2 zagueiros, o Thiago puxa uns... Criar uma situação por isso nova. que eu respondi para ele. Eu acho que teve mais sorte do que juízo. O trabalho tático, eu não acho que foi bom. Hoje em dia, inclusive as substituições. Sim. Hoje em dia, se você observar, faz lembra aí, põe aí na sua cabeça os jogos do Flamengo. Se você observar, o Flamengo é o mesmo todos os jogos. Rouba a bola, marca a pressão. Aí, quando não consegue marcar a pressão, você tem os mesmos movimentos. Os dois volantes aqui, o Jorginho tentando jogar, o Arrascaeta que chega um pouquinho mais no Plata ou no centroavante, e o Luiz Araújo e o Cebolinha. São as mesmas coisas. Se você vai jogar contra o Flamengo hoje, você sabe. Se você souber, né, vamos dizer assim, se posicionar, lógico que a qualidade do Flamengo, os jogadores são muito bons. Mas aí entra também a questão do treinador de entender. Do outro lado, eu vou ter um time que vai se retrancar, vai fechar, vai tirar os espaços. Já está muito claro. Você tem as suas limitações. Eu vou preencher um pouco mais ali na área, porque talvez eu chame um jogador de, um meio campo, ou um lateral, ou o zagueiro, o Thiago já não vai ficar tão tranquilo na zaga, porque tem 2 atacantes ali, ele vai ter que ficar mais esperto para poder... E aí não vai ter a possibilidade do 1 contra... Aí você tem a possibilidade do 1 contra 1 aqui pelos lados, você pode mudar jogador. Eu não sei, eu acho que o Felipe precisa começar agora a provar outros sistemas de jogo, outras maneiras de você jogar. Você tem o Pedro, que o Zinho falou do Juninho. O Juninho entrou bem, mas você tem o Pedro e o Juninho. 2 jogadores que, né, você pode colocar o Pedro lá, o Juninho correndo por dentro para preocupar um pouco mais o volante. Eu acho que essas variações o Felipe precisa encontrar e da forma mais rápida possível, porque você já está começando a entender que o Flamengo é aquele time que você tem determinados movimentos que se você se posicione. Hoje todos os times têm análises de desempenho, scout, GPS, quem passa, quem recebe. Polêmico GPS. Né, quem isso, quem aquilo e tal. Quem recebe essa bola, qual é o melhor passador, em qual região que ele recebe mais a bola, qual é o movimento que ele faz. Ou seja, você tem todos os mecanismos para inibir esse jogo do Flamengo. Cabe ao treinador agora, que tem possibilidades com as variantes dos jogadores que tem, porque são jogadores versáteis. O Luiz joga por dentro, quer dizer, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. Você tem Pedro, você tem a Arrascaeta que pode jogar lá. Do outro, né? Sim, então assim, eu acho que o Felipe precisa começar a ter uma variante aí. Agora, Pascoal, é impressionante para quem estava assistindo o Fla-Flu. Além da qualidade do Pedro, que todo mundo conhece, o cara é o maior artilheiro do novo Maracanã, né? Tem 98 gols marcados no novo Maracanã. Inúmeros e a títulos média de gol dele nos últimos 4, 5 anos, jogando aqui no Brasil, é a maior. Jogadores. Na batida de 30 gols por temporada. O ano passado Além ele jogou disso 6 meses e fez 30 gols. Sim, ele foi artilheiro do campeonato até o finalzinho ali, quando o Yuri Alberto atropelou. fez 31 na temporada, indo até o final da temporada. Ele em 6 meses fez 30. Sim. Essa é a diferença do Pedro. Agora, ontem era muito visível que a entrada dele transformou a energia do estádio.
mudou o jogo completamente. Não só pelas coisas que ele fazia em campo. A arquibancada mudou, a arquibancada pegou fogo. A entrada dele no Clássico era muito necessária. Olha lá, o Pedro jogou apenas 23 minutos. Isso somados, claro, os acréscimos do Fla-Flu. Teve 5 ações na área rival, finalizou 3 vezes, no alvo 2, venceu 100% dos duelos aéreos e fez o gol da vitória. Em todos esses quesitos, 5, mesmo atuando apenas por 23 minutos, ele foi o melhor. Assim, às vezes eu tento entender o que os treinadores falam daquilo que eles colocam em campo para poder... O poder de argumentação tem que ser igual ao que está acontecendo dentro do campo, né? O Flamengo não tem optado por um centroavante porque o Felipe entende que tem que girar todo mundo ali na frente. Eu penso diferente, porque o Flamengo tem um centroavante diferente dos outros. O Flamengo é o único que tem um centroavante que te entrega 40 gols, 30 gols por temporada. Então você precisa desse cara. Então, peraí, quando eu tenho um centroavante que faz 30 gols, 40 gols por temporada, eu preciso acionar esse cara. Eu concordo, aí a minha situação é um pouco difícil, né? Eu concordo com o Zinho, porque assim, você tem que acertar essas pontas, né? Você tem que juntar isso aí. Ô Pedro, vou chamar você aqui, vamos conversar aqui, eu com você e tal, porque você tem que sentar e conversar com o cara, cara a cara com ele, e falar aquilo que você pensa, e ele vai falar o que ele pensa, e vocês vão sair no acordo. Não vou fazer igual o Mário Pedro Sérgio falou o Botafogo. que pensa, né? Você quer colocar primeiro o Felipe ou o Pedro falando ontem depois da vitória? Fabrício, o que você Mário acha? Sérgio foi... Vamos no Felipe primeiro? Ele falou, vocês resolvem aí o problema. A gente vai colar o Felipe Luiz no Pedro, declarações de ontem, pós-vitória, com gol do Pedro. Não foi, Felipe? Outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Eu gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de